Isaías capítulo 60. Capítulo 60, versículo 1 diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Presta atenção nesse primeiro versículo. Ele fala tudo quanto de fato nós precisamos para que aconteça o que eu tanto desejo da parte de Deus. Preste atenção. Dispõe-te. Ele manda que eu tome o quê? Uma atitude, né? E resplandece, ou seja, manifesta, aparece. Porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Ou seja, olha para mim agora. Nós dependemos exclusivamente de Deus. Nós dependemos exclusivamente de Deus. Não é só o pastor, não é só o obreiro. O homem necessita exclusivamente de Deus. Por quê? Porque o homem nasceu de Deus. O homem nasceu de Deus. A criação do homem foi Deus que fez. A criação do homem. E ele aqui orienta o homem, né? Ele orienta o homem, trazendo por dia de hoje, isso aqui ele é orientando o homem, como que o homem tem que ser. Porque às vezes, nós até somos capazes de muitas coisas, mas devido à nossa timidez, devido ao orgulho ou outra coisa, nós temos aceitado a vida, não como ela é, mas aceitado a vida que não foi Deus que preparou para mim. Não foram meus pais que prepararam para mim. Eu tenho aceitado a vida de acordo com o que eu acho que tem que ser. E você sabe que o homem, o ser humano, ele tem a mente fraca. Nós temos a mente fraca. E às vezes vem situações na nossa mente e nós abraçamos essa situação, nos entregamos a essa situação e por conta dessa situação, tudo vai muito mal na minha vida. Às vezes é um trauma do passado, né? Às vezes é um trauma do passado, seja ele qual for a idade em que eu passei o trauma, seja qual for a situação, mas eu passei por esse trauma e por conta dessa situação, eu tenho vivido aquilo ali, carregando algo na minha vida em que eu acho que eu não posso passar desse limite aqui, eu só devo ir até aqui. E aí então eu vou ser aquela pessoa que eu não queria ser. Você vê quantas pessoas acham que só pode ser um profissional bem sucedido se ela tiver alguém na família já bem sucedido. Quantas pessoas acham que só pode ser rica se alguém da família já tiver recursos. Quantas pessoas acham que só pode chegar a algum lugar se alguém da sua família já chegou. E não é bem assim, né? Porque se nós olharmos para esse tipo de pensamento, então você já imaginou? Eu vou ser mais uma pessoa problemática na família, você mais uma pessoa pobre na família, você mais uma pessoa viciada, você mais uma pessoa doente, você mais uma pessoa derrotada. Por quê? Porque infelizmente eu tenho olhado para os que estão ao meu lado e tenho visto a vida deles que não é boa, então eu também não posso ter uma vida melhor do que a dele. Eu nasci para ser pobre, eu nasci para ser miserável, eu nasci para ser maltratado, eu nasci para ter um casamento ruim, eu nasci para ganhar o salário mínimo, eu nasci para viver no vício, porque é o meu que eu vivo. Então, o diabo, juntamente ao pensamento do homem, eles trabalham juntos, você nem percebe. Mas às vezes o teu pensamento de uma pessoa tímida, de uma pessoa medrosa, de uma pessoa sem conhecimento, te faz ser um homem desse tamanho. E você não chega a lugar nenhum, porque você carrega esse pensamento. Eu acredito muito que sobre esta palavra, ela pode mudar o rumo da minha vida. A palavra pode mudar o rumo da minha vida, ainda mais forte. Ainda mais forte. Você pode observar, a Bíblia tem muitas palavras que você ainda não viu, que você não ouviu,
Mas quando você vê e ouvir, você vai ver que tem tudo a ver com o nosso futuro, com o nosso presente, não com o meu passado. Não com o meu passado. Você vê que aqui a própria palavra de Deus manda o quê? Dispõe-te. Se você ler a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, você vai ver o planejamento de guerra que os homens faziam para poder ter a sua vitória. E muitas das vezes quem dava esse planejamento de guerra era o próprio Deus. Imagina você, quando Josué foi para tomar a terra de Jericó, preste atenção nisso aí, preste atenção. Quando Josué foi tomar a terra de Jericó, Josué não tinha recursos humanos, para poder invadir aquela terra. Era uma terra muito bem protegida, de muros fortes, até porque aqueles muros já tinham sido derrubados outras vezes, por conta da situação do tempo, da natureza. Então foram feitos muros para que não houvesse mais nenhuma situação da natureza e nem do homem para derrubar aquela muralha. A Bíblia fala que aquele muro era tão largo, tão fortalecido, que passava um carro um pelo outro. Na época, as carroças, feito carro, passava um pelo outro. A Bíblia fala que havia morada em cima daquelas muralhas, para você ver a fortaleza que era Jericó. E sem falar que Jericó era uma terra rica. Era uma terra rica. Tinha um barro muito rico, um barro que fazia louça, que era a riqueza da terra. E era uma terra também que era conhecida por ter muitas pessoas grandes lá dentro. Havia uma sociedade lá dentro muito forte. Havia lá dentro um quartel poderoso. Havia lá dentro uma situação que você olhava para a cidade e dizia: aqui é impossível tomar posse. Ora, mas Deus não mandou. Deus não mandou. Foi Deus que mandou. Agora Deus deu estratégia a Josué. Você vê que Deus começou a falar com Josué: ser forte e corajoso. Mas Deus mandou Josué se basear também na palavra de Deus. Medita na minha palavra de dia e de noite. Os teus caminhos prosperarão. E Deus deu a ele estratégia. Além da palavra de Deus, Deus falou para ele: você vai rodear 7 vezes aquela muralha, tocando tambores, tocando flautas e tudo mais. Que estratégia foi essa? Sabendo Deus da pequenez de Josué, sabendo Deus da fortaleza de Jericó, então Deus deu uma estratégia a ele, e ele seguiu, ele obedeceu. A Bíblia diz que ele obedeceu, mas teve um momento que Deus exigiu muito mais de Josué, porque ele deu 7 voltas, mas Deus falou: agora tu deu 7, agora dá mais 6, seguida. Josué podia ter parado e ter dito: Senhor, mas é muito sacrifício, nós demos uma a cada dia ao redor dessa cidade, agora dá 6 sem parar. Deus disse: você vai dar 6 sem parar. Talvez Josué tenha perguntado para Deus: mas como é que essa muralha vai cair? Será que nós não temos que empurrar aqui um trator? Será que nós não temos aqui que botar aqui uma bomba? Será que nós não? Ele seguiu os passos daquilo que Deus deu para ele de fato fazer, passo a passo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o homem se coloca à disposição de Deus, nesse sentido da fé, Deus trabalha na vida dele. Diga glória a Deus. Mas eu tenho que me dispor, eu tenho que me libertar de tudo do passado, aquilo que me trouxe traumas, esse negócio de timidez, esse negócio do medo, esse negócio da covardia. Eu tenho que me libertar de todo esse mal e me colocar aqui, perante Deus. Eis-me aqui, Senhor. Vamos lá. E meter os peitos na fé com Deus, porque para a salvação vai ser assim. A Bíblia diz que para o homem ser salvo, ele vai ter que sacrificar para obedecer, para viver na presença de Deus. Você sabe que a gente tem que sacrificar. E você vai ver que o seu medo vai ser bem menor. Você vai ver que o seu medo vai ser bem menor. O que vai estar na tua vida é a coragem. Porque tem momentos que nós nos obrigamos a ser corajosos.
Tem momento que você é obrigado a ter coragem. E você tem que partir com a fé em Deus. Josué passou por muitas situações difíceis, mas Deus não falou para ele. Deus falou para ele se dispor. Ser forte e corajoso. Eu serei contigo, mas seja forte e corajoso. É aí quando Deus manifesta o poder dele na vida do homem. É quando o homem reconhece Deus como Senhor da sua vida e se lança de corpo, alma e coração. Meu Deus, eu dependo de ti. E a Bíblia diz que quando Josué estava terminando a sexta volta, para completar as 13, dos céus bradou o Senhor, com raios, e aquela muralha caiu por terra, e aquele povo foram mortos, e a terra de Jericó passou a pertencer a Josué. Amém? Diga graças a Deus. Quer dizer, a fama de Josué e seu exército ficou pelo mundo inteiro. Aonde Josué chegava, que dizia, é o Josué, é aquele que vem daquele Deus que abriu o mar vermelho, é aquele que invadiu Jericó, é ele mesmo. Todo mundo já se rendia. Se rendia. Mas sabe por quê? Porque ele seguiu a palavra de Deus. Amém? O socorro de Deus só foi com Josué e foram com muitos, porque ele seguiu a palavra de Deus. E quando nós seguimos a palavra de Deus na perseverança, o socorro de Deus, ele anda ao nosso lado. Amém, igreja? Amém, igreja? Diga graças a Deus. O socorro de Deus, ele anda ao nosso lado quando nós seguimos a estratégia de Deus, a palavra de Deus. Se Deus falou aqui para mim, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascer sobre ti, rapaz. Então, nós precisamos marchar. Nós precisamos confiar em Deus. Quem crê que vai levar o socorro de Deus? Quem crê? Vai levar. Dá uma salva de palmas para esse Deus. Isso, aplaude esse Deus. Aplaude esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que levou Josué à vitória foi a obediência. Eu sei que é duro obedecer. Foi a coisa mais difícil que eu já vi na minha vida, foi obedecer. É muito difícil obedecer. Mas quando o homem consegue, o homem está no caminho certo. O homem está no caminho certo. Josué só tinha que obedecer. Mas Josué viu muitas coisas acontecer. Irmãos, Josué viu muitas coisas acontecer. De vez em quando saía aquela multidão de soldados de Jericó. Estuprava as filhas daquele povo que estava lá. Do povo de Josué. Ele viu muito isso, ele viu. Josué, por alguns momentos, eu estava lendo a história de Josué, e por alguns momentos Josué imaginava que não ia dar certo. Porque eles olhavam para aquela muralha e diziam, como que eu vou passar para o outro lado? Como que eu vou atravessar isso aqui? Porque tem momento da nossa vida que é assim mesmo. Que a gente olha para o problema, para a doença, situação financeira, a gente olha para o casamento, olha para a família, e a gente imagina assim, não, esse caso não tem jeito. É tudo que o diabo quer, que você olhe para a sua situação e você baixa a cabeça. E você imagine, esse caso não tem jeito. Aí você baixa a cabeça. Aí eu pergunto, como é que Deus pode me ajudar? Como que Deus pode me ajudar? Se eu estou baixando a cabeça diante de uma situação, cadê a fé que eu tenho em Deus? Cadê a fé que eu tenho em Deus? Josué sabia. Josué falou com Deus, Deus disse, não te preocupa não, Josué, faz o que eu mando e acabou. Josué já vinha de umas palavras de Deus lá atrás, onde Deus exortava ele. Deus não repreendia, Deus exortava Josué, dando a ele a palavra de fé. Que é o que nós precisamos, mas nós precisamos crer nessa palavra. Olha o versículo 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece o resplandente, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Dê uma salva de palmas para ele, gente. Olha o que ele diz aqui. Olha o que ele fala. Por que ele mandou me dispor? Por que ele mandou agir? Porque ele diz que por mais
que tudo esteja ruim, mas sobre a vida daquele a quem está de pé, sobre a vida daquele que está perseverando, sobre a vida daquele que está diante do Senhor, sobre ele tudo será diferente. Amém? Você crê dessa forma? Quem crê, levanta a mão. Ele diz aqui: porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Quem é essa pessoa que vai aparecer o resplandecente? O Deus Todo-Poderoso. Aquele que se dispôs, teve fé para obedecer, teve fé para perseverar, teve fé para crer que o socorro de Deus ia ser com ele. A esse daí, ainda que a escuridão, a terra cobra a terra, ainda que todo sofrimento venha, dor venha, morte venha, doença venha, todo mal venha, mas sobre aquele que está na presença de Deus, com fidelidade a Deus, ainda que venha todo mal, mas aquele Deus vai dar o quê? Livramento. Vai abrir porta de emprego, vai libertar a família, vai salvar a família. Talvez você hoje que está aqui, você tenha dito: bispo, eu estou sofrendo muito, eu luto pelo meu marido há tantos anos, eu luto pelos meus filhos há tantos anos, eu faço isso, eu faço aquilo. Continue fazendo. Continue fazendo, porque eu não posso dar jeito. Eu vivo na mesma luta pela família e pela minha salvação. Você tem que continuar fazendo. Porque se você já viu aquela passagem de Lucas 18, quando o próprio Deus falou daquela parábola a respeito daquele juiz com aquela viúva, que ele diz que embora demore, mas ele diz que a vitória vem. Diga glória a Deus. Então aquele que crê dessa forma, ele não baixa a cabeça, pelo contrário, ele a cada dia incha mais o peito, a cada dia ele quer mais força nas pernas para marchar, a cada dia ele deseja perseverar, porque ele sabe que Deus vai abençoar a minha vida. Vai chegar uma hora que Deus vai libertar a minha família, vai chegar uma hora que Deus vai libertar o marido, vai chegar uma hora que Deus vai abrir porta, vai chegar uma hora que Deus vai prosperar, vai chegar uma hora que Deus vai curar, vai chegar uma hora que Deus vai fazer alguma coisa, mas ele tem que fazer. Por quê? Porque eu estou seguindo a sua promessa. Amém? Amém? Tem uma passagem linda que eu acho, no livro de Coríntios, 1 Coríntios 2,9, ele fala assim: nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Amém, igreja? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Então, o que pode estar faltando, bispo, da minha vida? O que pode estar faltando? Só uma coisa só. Passa por cima do medo, passa por cima da timidez, passa por cima dos traumas. Acredita que tudo que lhe aconteceu, que lhe deixou medroso, que lhe deixou medíocre, que lhe deixou tímido, acredita que aquilo foi uma ordem de Satanás para ver o teu futuro de derrota. Mas o que Deus tem para o teu futuro é algo muito grande. É algo muito grande. É algo muito grande. Tome posse daquilo que Deus tem para o teu futuro, que é algo muito grande. Agora, o que você tem que aprender? Marchar junto a Deus por esse futuro que Deus vai te dar. Acreditando em Deus, acreditando em você, marchando, para que você possa tomar posse daquilo que de fato você tanto deseja. Se você fizer assim, tudo vai dar certo. Amém? Amém! Fique de pé em nome de Jesus.